Senhor, que através desta palavra, através desse estudo, Senhor, através destas mensagens a respeito da família de 8, Senhor, nós seremos melhores pessoas. Seremos melhores pais e mães de família. Seremos melhores filhos, Senhor. Seremos melhores irmãos. Seremos melhores cidadãos. Seremos melhores seres humanos. E compreenderemos mais. E nos entregaremos mais, Senhor, no meio da nossa família. Nos ajuda, Espírito Santo, a ministrar, Senhor, esta palavra. Hoje, quarta-feira, se o Senhor permitir, domingo, nós iremos concluir. E que o teu nome seja glorificado. Que famílias e vidas sejam alcançadas para a glória do Deus Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, o Deus Filho. E que o Espírito Santo, o Deus Espírito, esteja entre nós. Esteja rompendo aí os meios de comunicação. Vamos ler? Bíblia na mão aí, o Arthur já está com a Bíblia na mão aí, afiado, que eu sei, que ele me falou no outro culto, na quarta-feira. Está com a Bíblia na mão já. Gênesis 7:1, vou ler. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 7. E entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Versículo 13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Está aqui, irmão, essa história verídica, essa história real, uma história que faz parte da humanidade, a história da família de Noé, que foi poupada, que foi guardada de uma grande destruição que Deus trouxe sobre a face de toda a terra. O capítulo 6 de Gênesis vai nos informar que a humanidade havia se corrompido. As filhas dos homens entraram com os filhos de Deus e houve aquela mistura, e dali em diante cresceu não só a violência, como todo tipo de corrupção moral, ética, valores foram quebrados e rompidos. E Deus diz que o seu espírito não vai contender para sempre com o homem. Então ele decide exterminar, dizimar, acabar com toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que ele encontrou na face da terra um homem chamado Noé, um homem justo, um homem reto, um homem que andava com Deus, um homem que obedecia a Deus. E Deus lhe dá uma ordem e fala: Noé, constrói uma arca, Noé, um barco bem grandão, para que você e a sua família seja poupado daquilo que eu vou fazer sobre a face da terra. E que nós, nesta noite, venhamos nos lembrar que a arca foi construída para Noé e a sua família e os animais. A arca não caberia toda a humanidade, como alguns pensam, porque Pedro vai escrever que Noé foi o pregoeiro da justiça, mas nós podemos pregar de muitas outras formas, como Noé pregava através da sua vida, através da sua retidão, através de andar com Deus, através do testemunho dentro de casa. Noé era um exemplo, tanto para os que estavam dentro, quanto para os que estavam fora. E Deus decidiu acabar com a humanidade, mas ele poupou a vida de Noé. Primeiro, pela sua obediência. Noé ouviu, obedeceu ao Senhor. A Bíblia não relata que havia chovido até aquela oportunidade. Gênesis, no começo da criação, diz que apenas o orvalho descia ao cair da tarde e molhava a plantação e molhava a agricultura para que os frutos pudessem produzir através da chuva, não, através do orvalho que caía. Não havia chovido ainda, então Noé acreditou em Deus que iria chover.
E como choveu, como choveu. Quando ele completou 600 anos de vida, o Senhor mandou a chuva. Ele ficou ali aproximadamente um ano dentro da arca. Vamos abordar este tema, que é a família. Família de 8, que é pouco ensinado, pouco vivido e que está cada vez mais extinto em nossos dias. Do aspecto bíblico, vamos orar pela família da Fabiana Araújo no final. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda, se possível fique conosco aí. Estamos ministrando sobre família, a família. Família de 8. É Gênesis 7, o texto, versículo 1, 7, 13 e 16. Gênesis 7, versículo 1, 7, 13 e 16. Família de 8 é o tema dessa mensagem. Né? E queremos ministrar hoje, quarta-feira e domingo, se Deus quiser, sobre este tema. E é um tema pouco ensinado e que está cada vez mais extinto em nossos dias, do aspecto bíblico. Qual o objetivo? Sobre quais pilares está construída a família? Alguns exemplos bíblicos, e um desses tomamos partido para este sermão. Noé e a sua família, 8 no total. Noé, sua esposa, 2. Mais 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, 5. E mais as 3 noras, 8 no total. Uma família exemplo e que cumpriu o seu propósito na terra e que através dela toda a terra foi repovoada após as águas do dilúvio. Falaremos da criação da família. Falaremos dos valores da família. Não hoje, ao decorrer de hoje, quarto domingo. Falaremos da criação da família, valores da família, modelo de família, Jesus na família, tempo para a família, perdão e reconciliação e uma família para abençoar outras. Vamos iniciar aqui falando sobre a criação da família. A Bíblia diz em Gênesis 2:18: E viu o Senhor Deus que não é bom que o homem esteja só. Em Gênesis 2:24, Deus conclui a criação, né, do casamento. Gênesis 2:24 diz assim, ó: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus cria o casamento e a família, e a cria antes do Estado, antes de criar um povo, uma nação, denominado um país, um Estado. Antes de Deus criar a igreja ou qualquer denominação, antes da lei de Moisés, antes de qualquer instituição governamental ou não governamental, e ao contrário do que muitos pensam e levam suas famílias na contramão da criação de Deus, sigamos esta ordem de criação e prioridades. Qual foi a ordem? Primeira coisa que Deus criou é a família. Tem que ser dada a devida prioridade à sua família. Porque ela é obra da criação de Deus. Os valores da família. O propósito principal da criação da família é multiplicar e povoar a terra. Este é o propósito principal. Deus falou para Adão. Deus falou para Noé. Deus falou para os filhos de Noé quando saíram da arca. Boa noite, Vilma. Pai do Senhor. Vilma está lá em Porto Alegre. Que bênção, hein? Estamos no clima de Porto Alegre aqui, viu? Frio, friozinho, abençoado. Está uns 12, 13 graus aí. Estamos todos agasalhados, né? Glória a Deus pelo frio. Estamos sentindo o frio de Porto Alegre aqui, viu? Mas estamos no clima de Porto Alegre. Deus abençoe a vida de você aí, sua vida aí, seus filhos, né? E a sua família. Estamos ministrando sobre família. Gênesis 7, a base, versículo 1, 7, 13 e 16. Então, estamos falando que o propósito
da criação da família é para multiplicação e povoar a terra. É dar continuidade à espécie humana. Nosso exemplo bíblico no tema Noé foi-lhe dada uma ordem após as águas baixarem de crescer, multiplicar e povoar toda a terra. E seus 3 filhos e 3 noras obedeceram. E eis-nos nós aqui como prova da obediência de Noé e da sua família. Já pensou como alguns casais pensam de não ter filhos? Né? Vamos falar desse assunto aí mais para frente. Mas pensando aqui na família de Noé, os 3 filhos dele, se eles resolverem, não vou ter filho não, gasta muito, vai muito tempo, tem que investir, vou perder noite de sono. Se os 3 filhos de Noé, sem cão de Jafé, as 3 noras, decidem não ter filhos, como seria, nós não teríamos continuidade da raça humana. Não teria continuidade a raça humana. Glória a Deus pela obediência de Noé e dos seus 3 filhos que multiplicaram e encheram a terra. Glória a Deus, amém. Obrigado aí pelas bênçãos. Do ponto de vista demográfico, ou seja, da quantidade populacional, não existiria humanidade sem a família. Olha que interessante. Há países que estão com problemas demográficos. Segundo dados da ONU, que eu estava vendo no site da Wikipédia, no período de 2005 a 2010, usando uma média que varia de país a país, uma taxa de crescimento de 4% ao ano, a população de um país dobra em 18 anos. Ou seja, se o país crescer 4% todo ano, em 18 anos ele dobra a quantidade de habitantes. E uma taxa de 1% levaria 70 anos para ocorrer o mesmo. Alguns países se encontram com menos de 0% da população, do crescimento populacional, ou seja, negativo ao crescimento populacional. Olha alguns exemplos aí, ó. Cuba, Japão, Alemanha, Croácia, Hungria, Rússia, Bulgária, Ucrânia. E nós podemos constatar, frente a essa pandemia, quem mais perdeu gente? Países com a população envelhecida. Países onde a população não quer multiplicar e nem povoar. O déficit demográfico afeta a economia, onde o número de dependentes do apoio social aumenta, né? E o núcleo da idade laboral diminui. Ou seja, países que tem muitas pessoas idosas, que não tem muito jovem e criança, porque o povo não quer multiplicar e encher a terra, não que tem que ter 10, 20, 30 filhos, não. Mas 2, 3 filhos por família é bênção para dar continuidade na população. Porque os países que não têm um crescimento, países onde os casais não querem ter filhos, vai chegar uma hora que só vai ter idoso. É benção? É benção, idoso é benção. É experiência. Olha o Bruno chegando aí. Boa noite, Bruno. Estamos falando sobre a família. Congonhas abriu ontem, já começou a voar. Glória a Deus. Estamos falando sobre a família, Bruno. Família. Família. Filho é benção. Estamos falando sobre os valores. Valores da família. Né? E vamos falar hoje, quarta e domingo. Se Deus quiser, domingo a gente encerra, né, esse tema sobre família, qual Deus colocou em nossos corações. Então, há países onde vai chegar um tempo que não vai ter mais população. Só vai ter idosos, só vai ter velhos. Né? Só vai ter pessoas da terceira idade. Então, a necessidade da multiplicação na família, de os casais terem filhos e dar continuidade na família, é importantíssimo para tudo. Né? Tanto para, do ponto de vista demográfico. Boa noite, glória a Deus aí. Toda vez que você coloca o nome de Deus aí, você quer me fazer chorar, né? Mas estamos aqui, glória a Deus. Obrigado aí pelo elogio aí. A Deus toda a honra e toda a glória. Né? Em breve estaremos juntos aí, se Deus quiser. Ó. O déficit demográfico afeta a economia, eu estava falando. Né? Um país onde não tem uma força jovem para trabalhar, porque o jovem é que vai trabalhar.
O idoso vai ver da aposentadoria, do tempo que ele trabalhou, né, de recursos sociais. Então, até o país é afetado pela não multiplicação da família. Afeta a igreja na sua composição etária. O trabalho de evangelismo, que tem que ser feito pelos mais vigorosos, são os mais jovens, e a própria distribuição nas funções das reuniões acabam sendo prejudicados do ponto de vista funcional. Pense em uma igreja que só tem gente da terceira idade, só tem idoso. Uma igreja que só tem a gente idosa. Né? Não tem um grupo de jovens, não tem um grupo da criança, não tem os adultos. Ou, ao contrário, uma igreja que só tem a criança. Não, tem que haver um equilíbrio. Tudo que Deus fez é muito bom. Se você observar Gênesis 1:31, é o final da obra da criação de Deus, ele vai dizer lá que viu Deus tudo quanto tinha feito e que era muito bom. Então a família, que é um dos itens da obra da criação de Deus, é uma obra das obras da criação de Deus, é a família, é muito bom. Só que tem que levar ela no propósito ao qual Deus fez. Não é só para multiplicação, procriação, relacionamento sexual que é o casamento. Não, há outros fatores que nós vamos ver aqui no decorrer dessa ministração. Mas o principal e o primordial dele é a multiplicação da família. Há casais aí que lutam para ter filhos e não conseguem. E há casais que têm a oportunidade de ter, mas não querem ter. Vai de cada um, vai dar a sua necessidade. Mas se todos tiverem o mesmo pensamento, louva a Deus que não tem, né, que há pessoas que continuam casando e querendo ter filhos, filho é benção, a família é benção, foi Deus que fez, tudo que Deus fez é bom, a população vai crescer. Né? No meio da igreja vai ter o jovem, vai ter a criança, vai ter o velho, vai ter o adulto, vai ter o obreiro, vai ter o ancião. É para ter. A comunidade é para ser preenchida por equilíbrio. Tudo que é demais é ruim, é prejudicial. Se você tomar muita água, seu corpo chega uma hora que não vai aguentar mais. Vai começar a colocar para fora tanta água. Se começar a fazer só exercício, daqui a pouco você está monstrão. É prejudicial. Então tudo tem que ser feito com equilíbrio. Nosso tempo tem que ter equilíbrio. Família tem que ser equilíbrio. Todo o sistema e toda a obra da criação de Deus é equilibrada. Agora, quem põe desequilíbrio é o homem. Olha o que nós estamos enfrentando nessa pandemia. É por causa do quê? Do pecado da humanidade. A palavra de Deus diz: e que se queixe o homem dos seus próprios pecados. Algumas outras funções também são da família, além da reprodução. A afetividade, que é o afeto, a proximidade, o diálogo, o relacionamento. Educação. A família é a primeira e principal escola de formação de valores e preparação para a vida. Especialistas dizem que a formação do caráter e personalidade ocorre nos primeiros 5 anos. Como está a formação dos seus filhos? Nós temos filhos, eu tenho 3 filhos. Manda para a escola e está tudo certo, a escola vai ensinar o que ele tem que fazer, como é que tem que ser, né? O que ele tem que vestir, o que ele tem que ouvir, o que ele tem que ler, o que ele tem que aceitar. Realmente é a escola que tem que ensinar nossos filhos? É a igreja? Deixa na escolinha lá, no culto de domingo, ou na quarta-feira à noite, vai para a escolinha, tá tranquilo, a minha parte tá feita. Levei para a escola, levei para a igreja, não tenho mais responsabilidade nenhuma com os meus filhos. Pelo contrário, a responsabilidade de educação é dos pais, é da família. Olha o que dizem em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Ensina a criança no caminho. O que isso quer dizer? Que o ensino tem que ser junto. Eu tenho que ensinar junto. Eu tenho que ensinar no caminho. Porque se eu deixar ela aprender sozinha, ou deixar para a escola ensinar, vão trazer ensinamentos de lá que não vão condizer com os ensinamentos que nós temos aqui. Vai haver um conflito. A criança vai ficar com a mente perturbada, com dúvidas. E vai crescer um adulto sem formação de caráter. Vai crescer um adulto vulnerável, um adulto suscetível, um adulto influenciado.
Há muitas pessoas que são influenciadas e não influenciáveis. Nós, quanto cristãos e preservadores dos valores da palavra de Deus, nós temos que ser influenciadores. Nós temos que influenciar as pessoas e não sermos influenciados. Então a responsabilidade da criação dos nossos filhos é nossa. Não impute à escola e à igreja a educação dos filhos. Eles são apenas um suporte no ensino e questões teóricas, e olhe lá. Mas a vida prática, o ensino da vida e os seus valores estão nas mãos da família. É minha e é sua, que é pai e que é mãe. A responsabilidade é nossa, de saber com quem ele está andando, de ensinar aqui, a pedir licença, a pedir desculpa, a agradecer, a ser humilde. Os ensinamentos, os pilares. Glória a Deus que o Espírito Santo nos lembra algumas coisas. Os pilares da educação estão dentro dos lares, tem que estar nas famílias. Nós não podemos jogar nossos filhos nas creches, nas escolas e deixar que os professores, coitados, são 40 alunos. Você já parou para pensar? Quantas vezes que nós deixamos nossos filhos na escola e não paramos para pensar que numa sala de aula para um professor são 40 alunos? Como que ele vai dar atenção para 40 alunos? Como que ele vai dar atenção para 10 que seja? Tem um que vem de uma cultura, um vem de outra. Glória a Deus, ó, o Neto tá aí, saudade. Mês que vem, se Deus quiser, nós estamos juntos aí. Como que o professor vai dar atenção para 40 alunos? Não dá. Quem tem a atenção integral do filho são os pais. Lógico, o pai vai ter o tempo de trabalho, a mãe, muitas mães hoje em dia trabalham, glória a Deus por isso. Mas vai ter folga, vai ter um tempo, vai ter que tirar um tempo. E nós vamos falar de tempo aqui na frente, aqui, ó. Eu creio que quarta-feira eu creio que a gente vai falar sobre tempo. Tempo para a família. É quarta-feira a gente vai falar. Mas nós não podemos deixar a obrigação da educação dos nossos filhos na mão do Estado, através da escola, do município, onde seu filho estude. Não, é responsabilidade minha. Ela chegar com os deveres, acompanhar ali, ó, o que aprendeu. Vai ter coisas que vai ser ensinado lá, como eu falei aqui, e que não vai bater com aquilo que a gente aprendeu e com aquilo que a Bíblia diz. E aí você vai ter que ensinar a criança o caminho certo. Ó, filho, isso aqui não tá certo, tem que aparar isso aqui, ó. Isso aqui tem que peneirar, isso aqui dá para você reter. Então, se nós não acompanharmos a educação dos nossos filhos e não sermos os educadores em casa, a geração vai estar do jeito que está aí, ó. Uma geração rebelde, uma geração que bate no pai, que mata o pai, que mata a mãe, como a menina que matou lá no ABC, se não me falha a memória, São Bernardo, né? Matou os pais, queimou dentro do carro lá, uma atrocidade, uma barbárie, né? Infelizmente. Faltou educação dos pais? Não sei, não posso julgar. Já nasceu ruim o ser humano? Foi o meio que ele está que influenciou? É complicado. É uma discussão, é uma polêmica esse assunto. O ser humano já nasce ruim ou o meio que ele vive influencia ele? Aí como que 3, 4 filhos crescem numa casa e um só que demanda para um caminho mais errado e 3 vai para o caminho certo? É complicado. Então, a educação é responsabilidade minha e nossa. Que fique claro para nós. Eu sei que há pessoas aqui que são exemplos de pais e mães de família, né? Mas não custa nós refletirmos e relembrarmos, né? O livro, não está aqui o livro, mas o livro que foi um dos apoios para essa mensagem, para esses sermões sobre família, né? Reli ali ontem, reli. Então muitas vezes é necessário a gente reler, rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, voltar, né, naquilo que a gente foi ensinado e pegar o que é bom. Né? Tudo que a gente aprendeu e sofreu no ano passado vai servir para os nossos filhos hoje. Não vai ser tudo. Não é espancando como alguns de nós fomos espancados quando criança, que nós vamos espancar nossos filhos hoje e vamos ser educados assim. A geração é outra. Né? Temos que pedir a Deus sabedoria para educar os nossos filhos. Há momentos que vai precisar de uma correção, de uma surra mesmo apanhar. Pegar o chinelo, a vara, a cinta e corrigir, porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que corrige o seu filho livra a alma dele do inferno. O sábio Salomão escreveu em Provérbios: aquele que corrige o seu filho livra a alma dele do inferno. E o filho que aceita a correção vai ter oportunidade de salvação. Porque um dos critérios de salvação é a obediência.
Cooperação também é um dos valores da família. Auxílio entre ajuda entre os membros da família. Auxílio nas tarefas, nos projetos. Lembremos de Gênesis 2:18, que não é bom que o homem esteja só. E Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Eu vou ler Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Estamos falando de cooperação, famílias. Ó, Eclesiastes, abre em cima, já, glória a Deus. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ó o frio que está aí, ó, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, o sábio Salomão está nos dando conselhos no livro de Eclesiastes de uma vida de cooperação, uma vida de ajuda. Né? Você que é pai de família como eu, ajude a sua esposa. Eu tenho um bebê de 2 anos, ainda usa fralda. Estamos tentando tirar ela da fralda, mas tem que trocar a fralda, tem que dar o banho. Né? E tem dia que é eu que faço. A esposa às vezes adoece, né? Ou está indisposta. É fase. Tem dia dos meses que ela não vai estar bem. E aí você vai ter que fazer a comida, vai ter que lavar a louça. Isso não nos tira a masculinidade. Pelo contrário, isso é nobre. Isso contribui para o fortalecimento e o crescimento da família. Infelizmente, vivemos uma geração ainda de alguns homens machistas e de algumas mulheres feministas. Não, porque isso é para mulher, isso é para o homem. Criar o filho é para mulher e trabalhar é para o homem. Não, ambos. Deus fez ambos, uma só carne, ou seja, o filho é dos dois, o salário é dos dois, os afazeres da casa é dos dois, é cooperação. Um lava a louça, o outro seca. Né? Tava esses dias aqui, meu filho estava aqui, passou aqui uns 2 meses aqui com a gente, o Lucas, né? E a gente terminava a refeição, eu já delegava, ó, Lucas lava, Marcela seca. Né? Agora o Lucas voltou lá para casa da mãe dele, né? Vai passar um tempo lá, glória a Deus, né? Ou eu lavo e Marcela seca, né? Que a mãe já cozinhou. Ou o dia que eu cozinhei, ó, a mãe lava e a Marcela seca. Cooperação. Um lava a roupa, o outro seca. Um passa um pano, o outro vai, o outro limpa o banheiro. Cooperação não pesa para ninguém. Agora, infelizmente, nós viemos dessa geração. Né? Nós viemos dessa geração. Nós viemos dessa cultura, né? De que a mulher o serviço da casa é dela. Aí hoje aumentou que ela trabalha fora, aí tem que trabalhar fora, chegar, fazer a janta, fazer o almoço, arrumar a casa, cuidar dos meninos, e o maridão só trabalhando. Chega em casa, vou assistir lá o Coringão, ficar lá no sofá deitado, comer minha pipoquinha, tomar meu banho e descansar. E aí famílias têm morrido, divórcios têm acontecido, casamentos têm sido destruídos. E eu estou falando de crentes, cristãos, pessoas que têm o conhecimento, pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, homens de altares, né, e de que não querem compartilhar, cooperar. Né? Esse é o tema, é o subtema aqui dentro desse estudo, desse sermão sobre família de 8. A cooperação na família é essencial e a Bíblia nos dá base para isto. Olha o que nós lemos, que é melhor ser 2 do que ser 1. Eclesiastes 4 e 9. E no versículo 12 ele fala, porque um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, quando há uma ajuda mútua, quando há uma entrega, né, quando há uma disposição para ajudar um ao outro, o fardo fica leve. Por exemplo, casa que tem muito filho, só um trabalha, né, paga aluguel e tal, pesa para um. Agora, se a mulher também trabalha, tem uma renda, né, consegue equilibrar as coisas. Então, tudo que pesa para um lado, chega uma hora que vai arrebentar a corda. Se a responsabilidade da casa, o cuidar dos filhos, ficar só com as esposas, às vezes a gente vê na igreja as irmãs se matando. Eu já tive que descer, irmão. Não tem pouco tempo quando estava tendo culto. Teve um dia que a Manu tava daquele jeito e tal, e
Como é que você vai segurar uma criança 3 horas dentro de um culto? Uma criança de 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos ainda. Que mama e que quer brincar, tem energia para gastar. Como você vai segurar uma criança 3 horas dentro de um culto? Ainda tem irmão, tem irmã que ainda acha ruim. Vai reclamar com Deus, filho. Comigo não. Desci do altar, irmão. Tem vezes que a gente tem que quebrar protocolo para ajudar. Peguei a Manu, fiquei balançando, fui lá fora, voltei. Né? A gente vai aprendendo. E tem que ajudar. Agora, se eu deixar a esposa ali 3 horas segurando o menino, ela não cultua, vai sair do culto estressada. A criança também. Tem que haver ajuda. Quando a família ajuda, fica melhor para todo mundo. Teve oportunidade de ela não poder ir, porque ela cuida da mãe dela, como alguns conhecem aqui, tem convivência comigo, de eu ficar em casa com a minha sogra para ela ir, para ela cultuar. E ficar junto com as meninas. Então, cooperação, né? Esse é o assunto aqui, né? Segurança. Compete à família cuidar da segurança física, moral, emocional e espiritual dos seus integrantes. Vigia o que o seu filho está assistindo. Hoje em dia é muito fácil entregar o celular na mão do filho, que ele vai ficar entretido ali e você vai ter, entre aspas, uma paz momentânea. Porque de repente, com que ele conversar, nem todo mundo tá no Facebook, com aquela fotozinha, como tá a minha foto aí, eu e minha esposa, é um Facebook ao contrário. Porque o Face é realmente uma farsa. A palavra Face vem de fake, vem de que não é verdadeiro. De que o perfil daquela pessoa não é aquele. Então as pessoas, hoje, muitas delas usam o Face como fake. Usam o Facebook propriamente como o nome é. E não como nós que colocamos a nossa cara lá mesmo, os nossos dados, informações, data de nascimento, né, cidade, é tudo original, é tudo verdadeiro. Mas não é todo mundo que tem essa hombridade, irmão, esses valores, não. Há pedófilos, estupradores, assassinos, sequestradores, colocam uma foto lá que não é realmente quem ele é. E aí nós deixamos nossos filhos muitas vezes na mão dessas pessoas. Com conversas obscenas, com trocadilhos, com segundas intenções com nossos filhos. Então temos que prezar pela segurança da nossa família. Os meios de comunicação tá aí, irmão. Não é tempo de deixar assistir uma criança de 10 anos, 12 anos, jornais, que a mídia vem lá fazendo uma lavagem cerebral. Novelas que quer ensinar, né, aquilo que não está em tempo ainda, ou aquilo que não é nem para ser ensinado. Ensine a criança você, desliga a televisão, abra a Bíblia ou procure alguma coisa que vai ser de acordo com a idade, com a faixa etária, para ensinar o seu filho. Meu filho estava aqui, ó, ficou 2 meses. Aí ele ama Velozes e Furiosos, queria assistir. Falei, vamos assistir a maratona toda. Eu não sou fã de Velozes e Furiosos, mas vamos assistir, por quê? Para fazer o bem para ele, mas assistir junto, né? Algumas coisas a gente vai podando, não, isso não é assim, né? Aparecem algumas cenas que não tá de acordo e a gente vai, entendeu? Então tem que estar junto, ensina no caminho. Segurança, preze pela segurança da sua família. E o maior meio de proteger é através da oração. Ore pela sua família, apresente a Deus cada um dos seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Apresente a Deus em oração. Coloque eles debaixo das asas do Onipotente. Proteja as suas famílias. Através da oração e através de uma vida de santificação e uma vida que condiz com a palavra e com aquilo que você fala e prega. Porque se você for um cristão só dentro da igreja, dentro da sua casa, você for um monstro, ou você for alguém que está em desacordo com aquilo que você vive lá fora, a sua família aqui também não vai concordar com você. Eu fui consagrado presbítero dia 26 de setembro, se não me falha a memória. 26 de setembro de 2018, eu fui consagrado a presbítero. Mas eu fiquei 1 ano de prova, 1 ano em observação. E foi feita uma entrevista com a minha esposa e com mais alguns irmãos da igreja para dar testemunho da minha vida para eu ser ordenado presbítero. Eu não fui lá no monte lá, peguei um óleo e derramei, sou presbítero. Não. Jamais vou pedir cargo e responsabilidade. Deus vai dando, a gente vai aceitando aquilo que é de Deus e vai pedindo a Ele graça para continuar e força. Mas se minha família não desse testemunho da minha vida, irmão, eu não seria aprovado no conselho. Eu faço parte do ministério sério. Poucos conhecem a Igreja Evangélica Missão Antioquia.
Mas é um ministério sério, um ministério idôneo, um ministério pautado na palavra, um ministério que tem regimento, um ministério que tem estatuto. Não é qualquer um que o pastor ordena presbítero, diácono ou ordena a pastor, não. Passa por um crivo, passa pela prova, literalmente. E quantos que não passam? Por quê? Porque não protegem os seus lares e não são exemplos. Sejamos exemplos. Você que é mãe, né, e não tem o pai junto, seja protetora em oração. Né? Você que é pai e não tem a mãe junto, seja o guardião. Ezequiel. Como é que é o nome do profeta? Ezequiel. Deus falou para ele, fica por atalaia, fica na torre de vigia. Tem uns que tá com binoclão ali olhando que o inimigo tá vindo. O inimigo não vai vir, irmão, de aparência boa. O inimigo não vai vir de aparência física e humana, não. O inimigo vai vir, irmão, disfarçado, com um sapatinho de algodão. Nas entrelinhas vai entrar de forma subliminar, de forma subvertida. A Bíblia diz que os anjos se disfarçam, os demônios se disfarçam diante de luz. Para enganar. Segurança é o tópico. Outro tópico, recreação. Estamos falando dos valores da família. Recreação. Que o lar seja um lugar de repouso, de paz, de tranquilidade, de encontros à mesa e momentos de distração. Nossos lares, irmão, não pode ser um batalhão do exército como era antigamente. Lógico, tem que ter respeito, ordem. Todos os lugares tem que ter. Mas eu não sou um militar, eu não sou um general que pronto. Então, irmão, sorria. Quem me conhece sabe que eu sou uma criança. Uma criança. Brinco, me divirto, faço graça com tudo, né? Mas tem hora que tem que ser sério. Estamos falando da palavra de Deus, não dá pra eu brincar aqui. Mas quando a gente desliga as câmeras, que vai, né, se divertir, fazer uma refeição, ou mesmo ter um tempo junto, é diversão, é lazer, é risada. Temos que ter este momento de recreação no nosso lar. Né? Esposos que trabalham fora, as mulheres que trabalham fora. Quando chegar, o lar tem que ser um lugar aconchegante. Tem que ser um lugar de paz. Irmão. Quantos lares em guerra? Quantos maridos que não querem voltar para casa? Porque quando vai chegar em casa é uma guerra, é uma cobrança, já joga todos os problemas. O homem nem atravessou o portão ainda, já começa a falar que cortou a água, cortou a luz, acabou o gás, o menino caiu não sei da onde e já joga uma enxurrada de problema. Não. Mulher sábia edifica a casa. Pessoa chegou no serviço, irmão, deixa chegar. Deixa tirar o sapato primeiro, lavar a mão, fazer a sua refeição, baixar a adrenalina. Depois, com o tempo, vai, ó, aconteceu isso, tem que resolver e tal. Mas tem mulher que não tem sabedoria. Tem mulher que já sai descarregando o caminhão todo. Já manda mensagem já no serviço, já. No meio do caminho, o homem já vem preocupado com como que vai resolver. Já traz os problemas da rua, não quer voltar para casa. O lar tem que ser um lugar de paz. O lar tem que ser um lugar de bênção. Vai ter problemas. Todos os lares terão problemas. Ah, meu casamento, meu marido, todo marido vai ter problema, uma coisa ou outra que vai desagradar. Por isso que Deus uniu os dois, né, para que se completasse, para que um ajudasse a fraqueza do outro. Vamos falar agora do ponto de vista divino, o casamento, né, do ponto de vista divino. Estamos indo para o encerramento já de hoje e nós continuaremos na quarta-feira, mas vamos falar do ponto de vista divino. Deus foi quem criou a instituição família. Deus reprova aqueles que não cuidam da família. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. Deus não atende às... Isso aqui é forte, mano. Deus não atende às orações de quem não se relaciona devidamente com o cônjuge. 1 Pedro 3,7. Isso aqui eu vou ler. Isso aqui eu vou ler porque é forte. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós maridos, olha o que diz aqui, ó. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher,
como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tá bom? Se o marido não pagar à mulher a devida benevolência, não tratá-la como vaso mais frágil, não tratá-la com respeito, com carinho, com zelo, nem as orações dele vai subir. É o que diz a Bíblia. 1 Pedro 3,7. Aquele que não coabita, aquele que não trata a mulher com respeito, como ela também seja uma coerdeira com ele da vida eterna, que maltrata, que despreza, que humilha. As orações, pode orar, pode dobrar o joelho, chorar. As orações não passam do teto. É a Bíblia quem diz. Deus não aceita o culto e o serviço que é prestado pelo homem que é desleal, que repudia e que é violento para com a sua esposa. Malaquias. Malaquias não só fala de dízimo, não. Malaquias 2, do 13 ao 16. Vamos ler. Bíblia, estudo. Estamos falando sobre a família de 8, família de Noé. E alguns exemplos. Estamos falando sobre o ponto de vista divino para a família. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias 2, do 13 ao 16. Ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Olha aí para os maridos aí, não seja desleal. Porque Deus repudia aquele que é violento, aquele que é desleal com a sua esposa. Não é só fisicamente. Violência não é só fisicamente. Deus deseja a salvação das famílias. Está em Atos 16, 31. Deus promete a bênção e longevidade aos filhos que tratam bem os seus pais. Efésios 6, do 1 ao 3 e Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Quer viver muito? Honra o pai e a mãe. Eu costumo dizer que a minha esposa vai viver mais de 100 anos, irmão. Porque a honra, quem a conhece de verdade, né? Quem anda com ela, os poucos aí que andam, que tem a oportunidade de andar com ela e ver o trato que ela tem com a mãe, vai viver 100 anos. Minha esposa vai viver 100 anos tranquilo. Né? Isso eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque está na Bíblia, irmão. Deus não mente. Deus não vai falar, Deus não vai prometer uma bênção para um filho que honra o pai e mãe, não vai cumprir. Deus cumpre. Pode eu e você não cumprir. Né? Pode eu e você desobedecer o pai e a mãe. Mas se eu e você honrar, Deus vai dar a vida longa. Por isso muitos pais têm enterrado seus filhos, infelizmente. Pais têm enterrado os filhos pela desobediência dos filhos. Porque não quer honrar, não quer obedecer. Obedece lá fora os amigos. Ouve todo mundo lá fora, mas não quer ouvir os pais. Quando seu pai falar, sua mãe falar, obedeça, ouça o que ele tem a dizer. Procure obedecer os conselhos. A Bíblia diz de 2 filhos, uma parábola. Jesus que conta 2 filhos. O pai chamou para o trabalho. Vai trabalhar comigo hoje. Um falou, não, eu vou. Pode contar comigo. O outro falou, não, eu não vou não. No final das contas, quando chegou a hora de trabalhar, o que falou que ia não foi. E o que falou que não ia foi quem foi. E aí, quem obedeceu? Melhor obedecer. Deus falou pela boca do profeta Samuel para o rei Saul que obedecer é melhor do que o sacrificar. E muitos filhos têm sacrificado e não querem obedecer. Têm pagado o preço. Deus fecha as janelas do céu. Deus fecha as comportas. Deus fecha a porta de emprego. Deus abre a sepultura. Ele é Deus. Ele faz o que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. 1h30. Glória a Deus. Então vamos para a conclusão aqui já de hoje. O homem temente ao Senhor
e que guarda a sua palavra será premiado com uma família abençoada. É o que diz no Salmo 128, do verso 1 ao verso 4. E Jesus, para a gente concluir, Jesus escolheu um casamento para realizar o seu primeiro milagre. Ou seja, resumindo aqui hoje, Deus criou a família para um propósito, para multiplicação, para frutificar, multiplicar, encher a terra, mas também ela tem valores, ela precisa ser um lugar aconchegante, ela precisa ser o lugar da educação, ela precisa ser o lugar do ensino, ela precisa ser o lugar da segurança, ela precisa ser o lugar da recreação e ela precisa ser o lugar onde Deus seja o centro da adoração. Adoramos ao Senhor, não só de olhos fechados, não só na igreja, não só dobrando joelhos, não. Adoramos ao Senhor com a nossa família, adoramos ao Senhor com o nosso respeito para com o nosso cônjuge, nossos filhos, adoramos ao Senhor corrigindo os filhos, adoramos ao Senhor quando nós nos reunimos em volta da mesa e fazemos uma oração de agradecimento. Reunião na mesa é adoração ao Senhor e muitas famílias têm deixado de adorar ao Senhor, tem negligenciado a adoração dentro do lar. Estamos vivendo a pandemia, coronavírus, e a ordem, o conselho e as autoridades pedem, fique em casa. Agora é o momento de você tirar um tempo para ler a Bíblia com eles, orar com eles, fazer o culto como nós temos feito aqui. Né? Volto a dizer, minha esposa não está muito bem, está ali reguardada no quarto, mas eu creio que quarta-feira ela estará melhor, estará conosco aqui também cultuando ao Senhor. Então fiquemos com esta palavra neste domingo, nesse 24 de maio, que nós possamos preservar nossa família, que nós possamos amar a nossa família, guardá-las em segurança através da oração, para que o nome do Deus Pai seja glorificado através da nossa família. O exemplo nosso aqui é Noé, um homem reto, justo, temente a Deus, e que fez aquela arca ordenada por Deus para guardar toda a sua família. Entrou ele e entrou seus 3 filhos, a esposa e as 3 noras, e todos foram poupados. E no final do dilúvio estavam todos salvos para a continuação da raça humana. Que Deus em Cristo vos abençoe. Voltaremos na quarta-feira. Iremos falar do modelo de família a qual Deus criou e Jesus na família. Iremos falar sobre esses 2 temas. Modelo de família e Jesus na família. Depois nós iremos falar sobre tempo para a família, perdão e reconciliação e uma família abençoada para abençoar. Que Deus abençoe cada família. Né? A Vilma está ali, continua firme, glória a Deus. O Arthur e a Jussi, né? O Neto passou por aí, alguns irmãos também. Alessandro deu um joia, Dailton. Né? Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Né? Que nós vamos orar entregando a Deus este culto. Né? E que Ele continue abençoando a vida, né, de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a Vilma lá em Porto Alegre. Né? A Jussi aqui, 2 ruas para cima, o Arthur, sua família. Vamos orar pelo Zete, cunhado dela, problema de saúde aí, que Deus venha entrar com providência e fazer a vontade dele, ter misericórdia desta vida, né? E entrar com providência, ter misericórdia, essa oração, né? Que Deus sabe o que é melhor para ele, Deus tem poder de curar, né? E Deus também pode dar a ele o descanso, né? Se assim Deus achar necessário. Oremos. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, Senhor, pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor mais esta oportunidade, por esse estudo, por esse sermão, por esta palavra que o Senhor nos deu, Senhor, nos remetendo à família, nos fazendo refletir e nos preocupar como temos sido e qual tem sido o nosso papel dentro do seio da nossa família. Esta instituição sagrada, esta instituição santa, esta instituição intocada, porque foi o Senhor que fez e o Senhor que instituiu. Antes de o Senhor criar a igreja, o Estado e qualquer outra instituição, a família é primordial e ela é necessária, ela é fundamental para a continuação da espécie humana e para todas as organizações depois dela. Abençoa cada lar, Senhor. A Vilma,
lá em Porto Alegre, Senhor. Visita, Senhor, aonde ela está naquela casa, ó Pai, no seu trabalho, na loja, Senhor. Seja com ela, Pai, entra com providência, que o Senhor possa dar a ela alegria todos os dias, Senhor, da salvação, que o Senhor possa aumentar a fé dela, Senhor, assim como a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, que tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, seja repreendido e bate em retirada da vida dela. Guarda, Senhor, a vida dela da enfermidade do Covid ou de qualquer outra seta maligna que possa atingir. Também oro pela família da Ju, seu filho Arthur, a sua filha, Senhor, que me falhou o nome agora, e também o seu filho mais novo, Felipe, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida dela, o seu esposo, Senhor, de seu, e possa também, Senhor, abençoar o seu cunhado, Zete, Pai, que está passando por uma situação, Senhor, a qual só o Senhor sabe o que ele passa no íntimo do seu coração. O Senhor que é um Deus de provisão, o Senhor que é um Deus de solução, o Senhor que é um Deus de milagre, o Senhor pode curar ele, Senhor, apenas com a palavra, o Senhor pode também dar ele descanso, se assim aprove ao Senhor, que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia. A minha oração é esta, Senhor, tem misericórdia do Zete, entra com providência na vida dele, dê um basta nessa situação, para que o nome do Deus Pai seja glorificado na vida dele. Senhor, abençoa, Pai, a casa do neto também que passou aqui, o Alessandro, o irmão Antônio, o Adailton, Senhor, e todos quanto, Pai, passaram por essa live, que o teu nome seja glorificado, e se assim aprove ao Senhor, quarta-feira, nós voltaremos para continuar te glorificando, te exaltando, porque o Senhor é bom e nós te agradecemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa. Creia, em nome de Jesus. Receba aí a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E quarta-feira nós voltaremos às 19h30. Quarta-feira, 19h30, nós voltaremos para continuar esse estudo sobre a família de 8, sobre a família a qual Deus instituiu. Fiquem todos na paz. Boa noite, em nome de Jesus.